8, versículo de número 19. Quem achou, diz amém. Glória a Deus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quantos pode dizer amém? Amém. Podeis sentar, dando glória a Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, nesta noite eu quero chamar a atenção da igreja para nós meditarmos na palavra do Senhor. E a doutrina, ou o tema da doutrina de hoje é a doutrina da Trindade. Diga após a minha pessoa, a doutrina, está fraco, a doutrina da Trindade. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a doutrina da Trindade é fundamental para compreendermos a natureza de Deus. Ela nos revela que Deus é o único, se manifesta, ela nos revela que Deus é único, se manifesta em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta verdade é encontrada em toda a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Hoje exploramos essa doutrina em 4 tópicos principais. E o primeiro tópico que eu quero compartilhar com a igreja é a origem da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é um conceito central no cristianismo que descreve a natureza de Deus como sendo um único ser em 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas é considerada plenamente Deus, com eternas e com iguais, mas ao mesmo tempo são distintas entre si. O significado dessa doutrina abrange vários aspectos. E o primeiro aspecto que eu quero falar é o significado da Trindade. Observe, o significado da Trindade abrange em algum aspecto. O primeiro, monoteísmo. E o que significa essa palavra monoteísmo? A Trindade reafirma que existe apenas um Deus. Apesar de haver 3 pessoas, elas não são deuses separados, mas o único Deus em 3 pessoas. Há pessoas por aí que confundem esta palavra Trindade, porque encontra-se 3 pessoas. Mas se você for meditar à luz da Bíblia, nós vamos encontrar as 3 pessoas em um só Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Também o segundo aspecto que traz o significado da Trindade é relacionamento. A doutrina enfatiza o relacionamento intrínseco entre as 3 pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem um vínculo perfeito de amor e comunhão. Esse relacionamento é fundamental para entender a natureza de Deus. E terceiro aspecto, relação de Deus. A Trindade revela como Deus interage com a criação. O Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, que se encarnou para salvar a humanidade, e o Espírito Santo é o Consolador e Guia, que habita nos crentes. É só fazer uma observação, que
nós vamos notar que já lá no início, no princípio de tudo, houve uma contribuição em um serviço da criação dos três. E nós vamos fazer essa observação daqui a pouco. Mas eu quero ainda frisar com os irmãos o segundo ponto, onde e quando a doutrina da Trindade surgiu. Onde foi que ela surgiu? A doutrina da Trindade começou a se desenvolver a partir do Novo Testamento e foi formalizada nos primeiros séculos do cristianismo. Embora o termo doutrina, em latim, trinitas, não pareça na Bíblia, a ideia é baseada em várias passagens que mencionam a interação entre as três pessoas. Primeiro, base bíblica. Eu quero observar com você uma base bíblica aqui nesta noite, que foi a que nós lemos. A passagem como Mateus 28, 19, que nós conhecemos como a grande comissão, onde Jesus trouxe os discípulos para batizar em nome de quem? Do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Nos mostra que o próprio Jesus já mostrou como batizar, apresentando os três nomes, que melhor dizendo as três pessoas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então, todos nós que cremos na doutrina da Trindade e fazemos parte do monoteísmo, que eu já disse que essa palavra, a ideia do monoteísmo é adorar um Deus só, e realmente nós adoramos a um Deus só que o Deus que nós adoramos, ele é trino e uno. Uno, porque é um Deus só, único e verdadeiro Deus. Mas é trino, porque nele existem três pessoas distintas. Por isso que é trino. Quem está entendendo isso aqui? Então, já mostrei para você a relação entre eles. E eu quero agora, já usei a você aqui nesta noite, mostrando a passagem bíblica, Jesus testificando. Mas também quero mostrar o desenvolvimento teológico. No século II e III, teólogos como Inácio de Antioquia e Tertuliano começaram a articular a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, reconhecendo a divindade de Jesus e o papel do Espírito Santo. Eu quero dizer para a igreja que não foi fácil nossos pais no início da igreja primitiva, após os apóstolos, não foi fácil para aqueles homens testificar acerca da Trindade, para confirmar acerca da Trindade, porque existia já muitas especulações. Teólogos da época já batiam de frente, sem querer aceitar. Até hoje ainda tem pessoas que não aceitam que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Alguém hoje diz que o Espírito Santo é apenas uma força de Deus, uma energia de Deus. Logo a gente derriba essa tese usando a expressão de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, onde o Espírito Santo brada na igreja que estava em Antioquia, e o Espírito Santo diz o quê? Quando a Bíblia diz de início que estava reunido ali doutores, oradores, buscando ali a Deus, Barnabé, Paulo e outros que estavam ali presentes em oração, homens teólogos da palavra, e o Espírito Santo bradou dizendo: apartai-me para mim a Paulo e a Barnabé. Aí eu pergunto, uma força fala? Uma energia fala? Pelo que eu sei, só tem uma possibilidade de alguém falar, e esse alguém tem que ser uma pessoa, porque se não for pessoa, como vai falar, irmãos? Então o Espírito Santo falou, mas outros desconhecem a divindade de Jesus, só acreditam que ele
é filho de Deus pelo nascimento em Maria, que o Espírito Santo gerou em seu ventre, mesmo sendo em carne, mas desconhece ele como Deus. Já nós, monoteístas, nós temos convicção de que ele é, diga assim, Jesus é Deus. Glória a Deus. Jesus é Deus. Então, como eu já disse, no desenvolvimento teológico, que é no século 2 e 3, os teólogos no início, como Inácio de Antioquia e Tertuliano, começaram a articular a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, reconhecendo a divindade de Jesus e o papel do Espírito Santo. Terceiro, conselhos ecumênicos. Observe isso aqui. A doutrina foi formalmente estabelecida em conselhos ecumênicos, entre um conselho de Niceia, no ano de 325 depois de Cristo, e o conselho do conselho de Constantinopla, que também foi na data de 386 depois de Cristo. Os mais significativos: o primeiro concílio de Niceia resultou na formação do credo niceno, que afirma a divindade de Cristo em relação ao Pai e lançou a base para a compreensão trinitária. A doutrina da Trindade é fundamental para os teólogos cristãos, oferecendo uma compreensão clara de que Deus é e como ele se relaciona conosco. Essa doutrina enfatiza a única essência de Deus, enquanto nos revela a rica diversidade de seus relacionamentos dentro da própria natureza divina. A formação dessa doutrina foi um processo gradual, culminando nas discussões e formulações dos primeiros conselhos da igreja. Essa palavra aqui, conselhos ecumênicos, foi uma reunião que fizeram para detalhar realmente acerca da divindade de Jesus e que o Espírito Santo é Deus. Para ter esta afirmação e esta convicção, houve reuniões acerca disso, de homens que foram capacitados e preparados para isso. E, embora que Constantino, imperador de Roma, quando ele estabeleceu o processo de parar de perseguir a igreja, de perseguir os crentes, de parar de matar os crentes. Então Constantino, como era imperador, ele lançou a lei que a perseguição contra os crentes era para parar. Porém, ele aproveitou, porque ele era imperador, e de alguma forma ele se infiltrou na igreja primitiva. E como ele era uma liderança de Roma, ele agora quer governar os dois lados. Ele quer governar Roma e quer governar a igreja. Então os crentes da época acharam bom, porque parou as mortes no Coliseu, parou a matança contra os cristãos. Todos aqueles que eram devotos ao nome de Jesus e confessavam Jesus, era perseguido até a morte. Constantino deu um basta. Então, já que ele deu um basta, ele é nosso amigo. Então ele entra surrasteiro perante a igreja primitiva e agora começa a colocar os seus pontos dentro da igreja primitiva. Daí em diante foi surgindo tantas coisas dentro da igreja primitiva que começou agora a igreja a se dobrar e adorar outros deuses. Foi aonde veio as indulgências e aonde foi estabelecido também no clero a respeito de Maria, Pedro, João e tantas coisas. E mesmo eles crendo no monoteísmo, ele de alguma forma foi aplicando o politeísmo. E o que é isso? É que em vez de adorar um só Deus, começa a adorar agora outros deuses. Monoteísmo é um Deus só. Politeísmo é vários deuses. E de alguma maneira, mesmo que a igreja de Roma, a igreja de Roma que eu digo, é a igreja primitiva foi se tornando ao pouco, que depois Martim Lutero teve que fazer a reforma protestante. Então ela foi
se perdendo. Ela foi se perdendo porque começou agora a adorar outros deuses sem ser o verdadeiro Deus. Pois bem, embora que Constantino também confirmasse e aceitasse o monoteísmo, adoração a Deus só, e ele mesmo também confirmou a divindade de Cristo e do Espírito Santo nos conselhos econômicos, mas de alguma forma a igreja foi se deslizando e foi agora entrando em idolatria dentro da igreja. E aí quem se levantasse pregando contra a idolatria, morria. E aí onde foi Deus levantou Martinho Lutero para fazer a reforma protestante, e dentro da igreja primitiva, que tinha se perdido na época, Martinho Lutero restaurou o cristianismo verdadeiro, de dar continuidade à adoração a Deus, mas tendo Jesus como Deus e o Espírito Santo também Deus. Quem está entendendo? Mas aí há um embaraço na mente de muitos acerca disso, porque não querem aceitar que Jesus é Deus, não querem aceitar que o Espírito Santo é Deus. Eu me lembro que Paulo falou em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Paulo disse: se alguém for pregar um evangelho que pela qual for diferente do que ele ensinou. E Paulo deixa uma palavra muito, mas muito assim, que nós prestamos para prestar bem atenção. Quando Paulo diz: ainda que seja um de nós. Aí Paulo frisa agora os apóstolos: ainda que seja um de nós, ou até mesmo um anjo, vim falar para vocês um evangelho diferente do qual Cristo anunciou, nós apóstolos anunciamos, não recebam. Tenha como anátema. E no grego a palavra anátema é o quê? Maldição. Então nós só recebemos o evangelho aquele que Jesus deixou. Não é? Que Deus é um único, verdadeiro Deus e digno de toda adoração. E nesse Deus que a gente crê e que a gente obedece, está três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem está entendendo? A palavra monoteísmo deriva do grego menos, que significa um ou único, e theos, que significa Deus. Portanto, monoteísmo refere-se à crença na existência de um único Deus. Essa visão religiosa contrasta com o politeísmo, que é a crença em múltiplos deuses. Então está aqui a diferença entre monoteísmo e politeísmo. O monoteísmo é a característica de várias tradições religiosas, incluindo judaísmo. O judaísmo acredita em Deus único e traz uma rica tradição de práticas e mandamentos que refletem essa crença. Também a palavra monoteísmo, ela é uma característica também do cristianismo. O cristianismo somos nós. Embora a tradição cristã também inclui a doutrina da Trindade, a concepção de um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ainda é considerada uma forma de monoteísmo. Veja a diferença. Os judeus também creem em um Deus só. Então ele crê no monoteísmo, em um Deus só. Mas aqueles que não é transformado por Cristo, aqueles que ainda não conheceu a Cristo, eles só crê só no único Deus, mas ainda não crê na divindade de Cristo. Nós também seguimos o monoteísmo de forma diferente dos judeus, porque nós temos o Pai como único Deus, mas também temos o Filho e o Espírito Santo. Então para nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, e os três são três pessoas distintas, que trabalham na mesma harmonia, que têm o mesmo atributo, mesmo poder. Aleluia. Também essa palavra monoteísmo, ela também, uma das suas características é o islamismo. Acredita em um Deus único, Alá, e enfatiza a sua unidade como dois princípios centrais da fé. Porém, quando se trata do islamismo,
mesmo que eles acreditam no monoteísmo, mas eles levam de uma forma diferente de nós. Eles fazem tantas coisas que só o sangue de Jesus, dizendo que está seguindo, quem está mandando fazer aquilo ali é Alá. Não é? Então, o monoteísmo geralmente implica uma relação pessoal e direta com Deus, e muitas vezes envolve a ideia de que Deus é soberano sobre todas essas coisas e que as práticas e crenças dos adoradores devem refletir essa unidade. Então aqui nesse primeiro tópico que eu estou falando a você aqui nesta noite, eu estou querendo vos dizer que a nossa crença está baseada exatamente na única pessoa do Deus Todo-Poderoso. Que nós não adoramos três deuses, como alguns dizem que nós adoramos três deuses, porque não encaixa na cabeça da pessoa. Três deuses, onde isso? É um Deus. Uma vez, para ilustrar, eu quero também ilustrar aqui nesta noite, que é mais ou menos assim: você põe o nome em cima, Deus, ok? É um único nome, Deus, e abaixo dele você coloca três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, apontando para um Deus, o único Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora, já que eu já apresentei a você toda essa fala a respeito desse Deus fiel e verdadeiro, eu sei que existe muito assunto sobre isso. Se nós formos falar de todas as horas não dá. Eu quero adentrar no segundo tópico e quero começar mostrando o Pai, Deus. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim, preste bem atenção nisso. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Alguém não consegue encontrar nem o Filho e nem o Espírito Santo neste versículo. Mas se você analisar, o versículo está falando no plural ou no singular? Plural. Logo você vê, e disse Deus: façamos. Se Deus fosse, ele não tivesse ao lado dele o Filho e nem o Espírito, ele diria: vou fazer. Sim ou não? Eu vou fazer. Mas está dizendo: façamos. Então não é só ele que criou todas as coisas. Ali foram os três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A ênfase na pluralidade de Deus é notável desde o início da criação. Observe, primeiro ponto, a criação em conjunto. A pluralidade em Deus é evidente na criação, onde ele fala nós. Isso gera um relacionamento interno entre as três pessoas da Trindade desde o princípio. Então é por isso que eu estou pedindo para você refletir quando ele diz: façamos o homem a nossa. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele disse: vou fazer o homem a minha. Ele falou assim? Ele: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa quem, igreja? Ele está falando com quem? Sobre quem? Se ele diz que não existe outro Deus fora ele, logo ele está falando com as duas pessoas que estão ao lado dele: o Filho e o Espírito Santo.
Por isso que ele está dizendo, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Glória a Deus. Segundo ponto, vamos ver as relações pessoais. No Antigo Testamento, Deus se revela como Pai, cuidando, guiando e se relacionando com o seu povo. Veja aí Salmo 103, verso 13. Salmo de número 103, versículo 13. Diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. É bem verdade que no Antigo Testamento, mesmo os três em ação, sempre nós estamos encontrando o Pai mostrando o seu relacionamento com o seu povo. Terceiro ponto, o plano da salvação. O Pai é o arquiteto. O Pai é arquetipo, o arquiteto do plano de redenção, como revelado em Isaías 43 e em João 3,16, onde Deus enviou. A Bíblia diz que Deus fez o quê? Porque Deus amou o mundo de uma tal que enviou. E Jesus estava onde? O Espírito Santo já foi gerando Jesus no ventre de Maria, mas Deus primeiro enviou. Deus enviou para lá. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho. Como não crer na existência de Jesus desde o princípio? Enviou o seu Filho para salvar a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui mostra que eles trabalham em conjunto, unido, desde o início, do começo da criação. Segundo tópico, vamos ver a pessoa de Jesus, o Filho. Abra aí João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, verso 1. Aleluia. Esse versículo é muito importante para mostrar a divindade da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Quem achou? Glória a Deus. Observa aí na sua Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Vamos lá. No princípio era o Verbo. Quem é esse Verbo aqui? Jesus. E o Verbo estava com Deus. Presta atenção. O Verbo não estava em Deus. Se a palavra fosse em, dentro. O Verbo estava com Deus. É diferente. E o Verbo era Deus. Quando diz que o Verbo era Deus, o Verbo não está apontando tão somente o Pai, está apontando o Filho. E o Verbo era Deus. Agora, o início de como? No princípio. Veja o versículo 2. Ele estava no princípio com quem? Deus. Quem é esse ele? Jesus. Jesus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por quem? Por ele quem? Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então o Pai criou só? Não. Viu que ele estava lá? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus, desde o princípio, na criação, tanto na criação entre o céu e a terra e o mar, e tanto na criação da humanidade,
Jesus estava lá. Negar isso é ser herege, irmão. Negar a divindade de Cristo é ser herege, falso profeta. Negar a divindade de Cristo, a pessoa é um herege, um falso profeta, aquele que traz falsos ensinamentos. Para mim é uma apostada da fé, que mesmo pode fazer parte de uma denominação, de uma igreja, mas se afastou da verdade absoluta da palavra de Deus. A encarnação de Jesus é um testemunho mais poderoso. A encarnação de Jesus é um dos testemunhos mais poderosos da divindade do Filho. Primeiro ponto, o pré-conhecimento messiânico. No Antigo Testamento, profecias como em Isaías, capítulo 7, versículo 14, falam da vida de Emanuel, Deus conosco. Isso mostra que a expectativa do Messias era de um Deus encarnado. Veja Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. O que é que está escrito? Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Esse que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará Emanuel. Profecias apontando para o nascimento do Filho de Deus, mas já chama-se profecia messiânica porque está apontando para aquele que vai vir cumprir o plano da redenção. Então está apontando que ele vai vir ser nascido de uma virgem, ele vai nascer de uma virgem, para confirmar o plano da redenção de Deus para salvar a humanidade. Mas não está aplicando tão somente que ele vai começar a existir depois de nascer de Maria. Tem gente que está acreditando assim, que a existência de Jesus é depois do nascimento de Maria. E a existência de Jesus não é no nascimento de Maria. A existência dele é desde o princípio. Ele já estava lá. O que vai acontecer no nascimento de Maria, a sua existência carnal, carne, que ele foi gerado através do Espírito Santo, mas ele nasceu em carne, não foi em espírito, para que se cumprisse todo aquele sofrimento sobre a sua vida, para que ele pudesse dar salvação a você e a mim. Então ele veio na terra cumprir a vontade do Pai, que a vontade do Pai, a vontade do Filho e a vontade do Espírito Santo é uma só. Tudo trabalhando em conjunto, é uma só. Aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. Quem está entendendo isso aqui? Glória a Deus. Vamos fazer uma observação também no nascimento de Jesus, quando ele nasceu, mas também os atos de Jesus. No Novo Testamento, Jesus realiza atos que só Deus pode realizar, como perdoar pecados. Veja aí Marcos capítulo 2, versículo 7. Eu quero saber qual é o homem na terra que tem condições de perdoar pecado do outro. O que ele pode fazer é interceder, orar, para o Pai fazer. O que é que está escrito aí? Marcos capítulo 2, versículo 7. Jesus diz o quê? Olha aí. Diz assim: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Observa. Enquanto que Jesus, para curar um paralítico,
Jesus disse: filho, perdoados são os teus pecados. Aí eles perguntam, os fariseus da época, por que de esses blasfêmias? E ele estava dizendo, ele está blasfemando. Porque quem só pode perdoar pecados senão Deus. Ou seja, só Deus pode perdoar pecados, sim ou não, igreja? Sim. Aí Jesus, veja o versículo 8 de Marcos 2. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma teu leito e anda. Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder, para o quê? Para perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Então, para Jesus testificar que tinha poder e autoridade para perdoar pecados na terra, aí ele disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Para ele mostrar que tinha autoridade de perdoar pecado na terra. Isso confirma a sua divindade, que ele é Deus. Ele é Deus. Glória a Jesus. Ele é Deus. Glória a Jesus. Terceiro ponto, a confirmação da sua divindade. Jesus se auto-revela como Deus em várias passagens, como em João, capítulo 10, versículo 30, onde afirma: eu e o Pai somos um. Quem disse aqui? Eu e o Pai somos um. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, dizer que ele não é Deus, dizer que ele é apenas um filho que foi gerado através de uma mulher e a sua existência começou a partir dali, é negar a divindade dele. Glória a Jesus. Ele é Deus desde o princípio da criação. Ele foi quem criou tudo. Glória a Deus. Quem pode glorificar Jesus Cristo de Nazaré nesta noite? Aleluia. E ai de nós se ele não fosse. Quarto tópico. Vamos ver o Espírito Santo. O Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo 2. O que é que está escrito na sua Bíblia? Gênesis capítulo 1, versículo 2. E o Espírito de Deus. O texto diz assim: deixa eu acompanhar com a igreja. Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre. Olha aí, desde o princípio, ele já estava lá, andando sobre as águas, mover e andar, desde o princípio. Os três estavam trabalhando em conjunto a favor da criação. O Espírito Santo de Deus. Então dizer que ele não estava lá desde o princípio. O Espírito Santo é a presença ativa de Deus entre nós, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.
Eu quero mostrar para você nesse primeiro ponto a atuação do Espírito na criação. O papel do Espírito Santo na criação é claramente mostrado em Gênesis capítulo 1, versículo 2, indicando sua participação com o Pai e o Filho. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus estava se referindo aos três. E aqui mostra o Espírito trabalhando. E em João capítulo 1, verso 1, mostrou que o Verbo era Deus desde o princípio. Então os três estavam trabalhando desde o início. Jesus promete, segundo ponto, o Espírito Santo como Consolador. Observe isso aqui, irmão. O Espírito Santo como Consolador. Jesus promete o Espírito Santo como Consolador em João 14, 16 e 17. Veja aí na sua Bíblia. João 14, 16 e o 17. O que é que está escrito? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, vírgula, presta atenção nisso aqui. Jesus está dizendo que vai rogar ao Pai, para que o Pai enviasse, entregasse aos discípulos outro Consolador. Você fez uma análise sobre a palavra outro, que significa outra pessoa, outro Consolador. Então se ele está falando de outro Consolador, porque existiu primeiro ele. Outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Versículo 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e estará em vocês. É por isso que Deus disse assim, ó, quem ouvir minha palavra e as guardar, eu e o Pai faremos nele morada. Como é que o Pai e o Filho vai fazer morada dentro do crente, se o Pai e o Filho está no terceiro céu? Como pode o Pai e o Filho fazer morada dentro de nós, se os dois estão lá no seu trono, no terceiro céu? Diga assim, através do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo está dentro de nós, logo ele é três pessoas distintas e é um Deus, um único Deus. Então os dois estão lá em cima, mas tem um aqui dentro de nós, uma pessoa do Espírito Santo. A conexão é uma só. É uma só. Ele está conosco. Jesus disse assim, eis que eu estou convosco até a consumação do século. E ele está conosco através de quem? Do Espírito Santo. Está conosco até o final, até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Glória é dada ao nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Esse texto está evidenciando sua importância no plano de Deus para a humanidade. Terceiro ponto, a santificação e o poder do Espírito. No Novo Testamento, o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Abra a sua Bíblia aí, ó. João capítulo 16, versículo de número 8. João 16, versículo 8. O que é que está escrito? E quando ele vier, ele quem? O Consolador. Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quando quem vier? O Espírito Santo. Vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só que ele já veio. E aonde ele veio e ficou com a igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. A descida do Espírito Santo. Aleluia. Uma profecia que o profeta Joel tinha profetizado em seu livro, no capítulo 2, versículo 28.
concluiu em Atos capítulo 2, versículo de 1 ao 4, nos mostra que o Espírito Santo veio e revestiu a igreja de Jesus Cristo de poder. E ele não voltou mais. Ele está conosco até hoje. Aleluia. E é tão interessante que o Pai e o Filho trabalham em conjunto. Tão interessante, que quem não lembra aqui do batismo nas águas de Jesus? Diz a Bíblia que Jesus foi batizado por quem? Por João. João não queria batizar ele. João disse: eu é quem careço ser batizado por ti. Vem tu a mim? Jesus: deixa João, para que se cumpra as escrituras. Aí João batizou ele nas águas. Quando ele levantou-se das águas, que foi andando para sair fora do Jordão, o que é que a Bíblia testifica? O que é que a Bíblia mostra? Uma voz que bradou do céu. Porque João viu antes da voz o Espírito Santo descendo de forma de uma pomba, corpórea como uma pomba, e pousou sobre a cabeça de quem? De Jesus. Então João viu o Espírito Santo pousando sobre Jesus. E do céu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem me satisfaz, em quem me dá alegria. Este é meu filho. Então João testificou da Trindade lá no Rio Jordão. Na frente estava o Filho, descendo estava o Espírito, e a voz do Pai bradando lá no céu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vai lá. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E João se admirou com aquele momento tão extraordinário que houve naquele batismo. Então, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e nos capacita a viver uma vida cristã. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Ele não só convence o mundo. Para nós vir para Cristo, irmão, foi necessário uma ação dele. Foi necessário uma ação do Espírito Santo que nos convenceu que nós éramos pecadores e precisávamos do perdão de Deus. Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Agora, depois que ele já nos convenceu e a gente se converteu à pessoa de Jesus, aí a Bíblia diz que ele faz mais uma coisa, ou muitas coisas, melhor dizendo. E uma delas é gerar em nós fruto do Espírito. Observa aí. É o Pai quem gera? É o Filho quem gera? O Espírito Santo gera em nós fruto do Espírito. Gálatas capítulo 22, versículo 23. Meu irmão, uma força ativa gera fruto. Uma energia gera fruto. Ele é Deus. Aleluia. Diga assim: o Espírito Santo, O Espírito Santo é Deus. é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Oh, glória a Jesus. Embora que os três trabalhem em conjunto, hoje a gente estamos vivendo a era do Espírito Santo, santificando a tua vida, santificando a minha vida, preparando a igreja para o arrebatamento. Aleluia. Glória a Deus. Paulo disse na carta escrita aos Romanos que o Espírito Santo, ele geme quando nós estamos orando, e ele ora ao Pai com gemido inexprimível, usando as palavras pelas quais nós não conseguimos. Nosso vocábulo é muito fraco, mas ele está ali nos ajudando. E enquanto mais ele trabalha em nós, mas nós nos quebrantamos na presença de Deus. Aleluia. Até no quebrantamento do crente, é o Espírito Santo que está auxiliando, ajudando. Se o Espírito Santo não ajudar o crente, nós não conseguimos ser quebrantados na presença de Deus. E eu frisei ontem e repito hoje o que é ser uma pessoa quebrantada na presença de Deus. É uma pessoa que chora mais fácil na presença de Deus. É uma pessoa que reconhece mais fácil se errar. É uma pessoa que está sempre sentindo cada vez mais desejo de estar próximo de Deus.
pessoas quebrantadas, que o Espírito Santo está trabalhando. Ou seja, e quanto mais a gente dá lugar para Ele, mais Ele quer trabalhar em nós. Mas Ele trabalha em nós. Tudo para o nosso bem. Eu nesta noite eu quero dizer que o Deus que a gente serve, Ele é um Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele fez de tudo para salvar a humanidade perdida. Glória a Deus. Alguém às vezes questiona onde é que está Deus. Onde é que está Deus? E Deus está tão próximo. Aleluia. Para quem serve a Ele, Ele está dentro. Para quem ainda não serve, Ele está fora. Mas está próximo. O profeta Isaías disse que só existe uma barreira entre Deus e o homem. E essa barreira se chama pecado. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, o que foi que aconteceu com a barreira? A barreira foi derrubada. E agora o homem tem acesso a Deus a qualquer momento que ele quiser. Através do seu Filho Jesus. Porque Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Aleluia. Então quem quer se desviar de Jesus para chegar ao Pai, vai ter acesso? Não. E a barreira de pecado que eu disse que Jesus derribou para aqueles que correm para os braços dele. Glória a Deus. Porque alguém pode imaginar assim, já que ele derrubou a barreira, eu não vou precisar dele, a barreira foi derrubada, então eu tenho acesso a Deus da forma que eu quero. Não. Quem não entregou a vida a Jesus, ainda tem uma vida, uma conduta de pecado, e a barreira está de pé. Jesus derrubou a barreira, mas para todo aquele que correu para se converter à pessoa dele. Quem está entendendo isso aqui? Glória a Deus. Quem entregou a vida para ele, a barreira foi derrubada. Diga assim, entre eu e Deus. Entre eu e Deus. Está fraco, diga de novo. Entre eu e Deus. Entre eu e Deus. A barreira caiu. Nós podemos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Porque no lugar dessa barreira entre você e Deus agora, quem está, aleluia, é o caminho, é a verdade e a vida. Quem está é Jesus, o único intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Aí porque o texto diz Jesus Cristo homem, então ele não é Deus. A palavra Jesus Cristo homem ao lado de Deus é mostrando que ele foi capaz de se entregar, e o sofrimento dele que ele fez, que ele recebeu em nosso lugar, mostra que ele tem condições de estar à destra de Deus intercedendo por nós, porque nenhum mais consegue interceder pelo homem a não ser Jesus Cristo. Pode colocar quem for na frente, nenhum tem condições, só Aleluia. Jesus. É só Jesus. Como é que a pessoa vê ele dizendo eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida, e a pessoa procura outro caminho? Como é que se procura outro caminho para ser salvo, se Jesus é o único? Meu Deus. Ele é o único. Aleluia. Outra coisa extraordinária que tem entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é sobre o batismo com o Espírito Santo na vida da igreja. Não é o Pai que batiza, não é o Espírito Santo que batiza, é Jesus o batizador. Aleluia. A Bíblia diz que para ser batizado tem que pedir a Ele. Ele é o batizador. Ele é quem batiza você e eu. Eu já fui batizado, muitos aqui também. Aqueles que ainda não são, é só pedir Jesus me batiza. Jesus me batiza. Aí Ele vai e batiza você com o Espírito Santo e lhe reveste de poder. Aleluia, Jesus. De poder. Então eu adoro o único Deus. Você adora o único Deus. Nós adoramos o único Deus. Porém, em três pessoas distintas. Vamos dizer o nome deles. Diga após a minha pessoa.
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três são dignos de adoração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. É algo assim fundamental. É algo muito tremendo, muito grande. Falar sobre a doutrina da Trindade. Especulhações. Não existe o nome Trindade na Bíblia. Não existe. Mas a Trindade é uma forma que nossos pais na fé, os pais da igreja, acharam para mostrar as três pessoas. Mas se nós procurarmos nos atributos de Deus, está lá, Trino e Uno. Quem está entendendo? Glória a Deus. Ele é Trino e Uno, no mesmo tempo. Um dos atributos de Deus, entre muitos, mas uns deles que ele não compartilha com o homem, é a onipresença, onipotência e onisciência. Ok? Glória a Deus. Só que Jesus, da mesma modo, da mesma forma, ele também é onipresente, onisciente e onipotente. E o Espírito Santo também, da mesma forma, o Espírito Santo é onisciente, onipresente e onipotente. É um só. Quem entendeu? Glória a Deus. É um só. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Você lembra lá no monte que Jesus transfigurou-se? Ele ainda não tinha morrido. Mas ele levou com ele Pedro, Tiago e João. Um monte chamado Monte da Transfiguração. Ele subiu lá. E quando ele chegou, o que foi que os discípulos viram nele? Os discípulos viram a glória dele. Viram ele na pessoa de Deus. Foi algo tão maravilhoso para os discípulos que eles disseram: bom é estarmos aqui. No entanto, faremos 3 tendas. Porque no mesmo instante apareceu Moisés do lado e Elias do outro. Aos discípulos disse: bom é estarmos aqui e faremos 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Jesus e outra para Elias. Aí a voz do Pai bradou em cima em uma nuvem e disse: somente a meu filho, só a esse ouvirás, só a esse adorarás, só ele obedeceis. O Pai falou com Pedro, Tiago e João. Eles caíram com o rosto em terra e ficaram com medo. Jesus voltou ao seu estado normal, tocou nele e disse: não temas, não conte essa visão para ninguém. Jesus mostrou a glória dele como Deus, porque ele é Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Certa feita Jesus disse assim: Pai, me mostra a tua glória, assim como eu tinha lá na fundação do mundo, lá no princípio, a glória dele. Eita, meu Deus. Aleluia. E nós vamos seguir nesta fé até o final da nossa vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode aparecer falsos ensinos, falsa doutrina, pessoas hereges. Agora eu quero concluir e dizer para a igreja evangélica Jesus é Vida que eu, como bispo dessa igreja, eu proibi louvores dessa igreja de pessoas que não aceitam a divindade de Jesus. E um deles eu citei até o nome, vocês sabem quem é. Que nega a divindade de nosso Cristo.
Porque para mim não é digno que eu possa pegar a letra de um compositor pela qual ele diz que o meu Jesus não é Deus. Agora eu quero dizer a você que talvez ganhe alguém aqui nesta noite e diga assim: o bispo proibiu no altar da igreja evangélica Jesus é Vida, mas fora da igreja a gente pode cantar. Aí eu quero fazer uma pergunta para você aqui nesta noite. Claro, possa ser que realmente, quando um líder fala assim, a sua vida pessoal lá fora é sua vida pessoal. Agora, no altar da igreja, o líder da igreja tem o governo abaixo de Deus, é claro. Mas eu quero perguntar a você uma coisa. Você que crê que Jesus é Deus, e você vai cantar louvores de uma pessoa que diz que Jesus não é Deus, eu fosse você, fizer fazer uma reflexão, uma análise na sua vida. Porque quem nega a divindade de Jesus à luz da Bíblia é um herege. E eu quero saber da igreja se você conhece o que significa a palavra herege. Falso mestre, falso ensinamento, falsa doutrina, alguém que está trazendo heresias, sabe? E se você ficar cantando, você está apoiando que Jesus que você serve, ele não é Deus. Só que você está ciente que ele é Deus. Então não apoio. Ok? Aleluia. Você sabe o que é uma apostada da fé? Alguém que se apostatou da fé. Porque uma coisa é filho pródigo. Filho pródigo sai da igreja e vai para o mundo. Está desviado. Apostada da fé é aquele que não sai da igreja e se afasta de Deus dentro da igreja. Mas não é tão somente porque ficou frio. É porque se desviou da sã doutrina. Ou seja, não aceita a sã doutrina. Então tem a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo. E essa doutrina aponta que cada um é o único Deus. Então eu nem canto aqui e nem canto quando eu sair daqui. Aleluia. Porque nós estamos falando da mesma pessoa. Quem está entendendo? Glória a Deus. Da mesma pessoa. Agora deixa eu abrir teus olhos e falar uma coisa aqui nesta noite. Preste bem atenção aqui. Preste atenção. Um herege não canto, nem louvo e nem aceito louvor dele na Jesus é Vida. Um herege. Agora vamos dizer que alguém louva e caiu e está no mundão. O louvor dele para. Não é assim? Mas a pessoa se ergueu, correu atrás do perdão, passou por disciplina e converteu e voltou a praticar a palavra de Deus como era antes. Então o louvor dessa pessoa é digno que louve ou não? Sim. É diferente de um herege. É diferente de alguém que se apostatou da fé. É diferente. Entendeu? É diferente. Glória a Deus. Aleluia. Quem está entendendo? Glória a Deus. É diferente. Então quando você for ensaiar o louvor, você procura saber a letra do hino. Em quem esse cantor acredita? Em quem ele acredita? Nego, ele crê em Deus e crê em Jesus, só não crê no Espírito Santo. Também não aceito. Para nós ser salvo, nós precisamos desse Deus. Amém, irmão?
E nele está 3 pessoas distintas. E se negar um dessas 3 pessoas, a gente está sendo herege. A gente não pode negar nenhum dessas 3 pessoas, nem o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo. Aleluia. Aí uma seita que começou só confiando, dizendo, só falando bem só do Pai, mas não aceitava nem o Filho nem o Espírito. Hoje ela se atualizou e agora ela aceita o Pai e o Filho, mas não aceita o Espírito. Não é digna também que você pegue livro para ler e tal, e tal, e tal, e aceite. Tem uma seita aí que quando ele vai se apresentar, eu não vou dizer o nome, mas quando eles vão se apresentar, ele diz mais ou menos assim. Eu já na rede social, acredito que você já viu. Se passa direto um pouquinho assim e volta. Oi? Eu sou missionário fulano de tal. Sou a missionária fulano de tal. E aqui está o nosso livro. Aí diz o nome da seita. Aqui está o nosso livro. Se você quiser, entre em contato e tal e tal. O nosso livro que o nosso líder deixou. Agora levando o livro que o teu líder deixou, porque o meu líder e o teu deixou esse aqui, ó, a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia não é substituível. Ela é insubstituível. Não existe livro que eu possa abandonar a Bíblia para crer no livro que um homem deixou. Aleluia, Jesus. Eu não estou dizendo o nome não, porque qualquer coisa hoje tu sabe, né? Qualquer coisa hoje é multa. Né? Mas você está entendendo. Aqui o livro que Jesus deixou. Diga assim, a minha Bíblia é insubstituível. Insubstituível. Pois é. E quando alguém chegar na tua casa ou encontrar tu na rua e dizer, ei, esse livro aqui é a mesma coisa que a Bíblia, foi que o nosso profeta deixou. Leve ele para casa para ler, para você aprender. Negue na mesma hora. Vou negar não, porque eu tenho vergonha. Jesus disse que os tímidos, os vergonhosos, não herdarão. Você tem que abrir a boca e dizer, aceito não. Eu já sou crente na pessoa de Jesus. E o meu livro é a minha Bíblia. Pronto, irmão. Meu livro é a minha Bíblia. Aleluia. Não é? Porque só falta forçar você ficar com o livro. Um livro cheio de heresias. Negando a divindade de Jesus. E negando também a existência do Espírito Santo. Heresias, herege. Aleluia. Então eu, você, nós ficamos com a Bíblia. Aí quando alguém fala assim na rede social, eu mesmo respondo. Ei, eu sou fulano de tal, quer conversar? Eu digo, quero não. Quero não. Sabe o que eu digo? Ah, te converte também. Aleluia. Te converte a quem eu me converti? A Jesus. Quantos pode dizer amém? Amém. Vamos ficar de pé.